Olá, nesse vídeo de hoje vocês vão conhecer os 10 lugares turísticos que eu mais gostei de conhecer, o porquê e também dicas do que fazer e o que não fazer para poder aproveitar o máximo possível desses lugares. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O 10º lugar dessa lista é Ilha de Provetá, na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. O que eu gostei muito nessa viagem foi o passeio de barco que a gente fez, conhecendo outras ilhas por ali. E também gostei muito do luau que a gente fez na praia. Foi uma viagem rápida, de um final de semana prolongado. Teve chuva, teve turbulência no navio não, né, no barco, para chegar nessa ilha só através de barco mesmo. E especialmente o que eu gostei nessa viagem também foi a recepção do povo da ilha. É um povoado muito simples, de pessoas muito hospitaleiras, muito amistosas, enfim. E essa é a particularidade do lugar que me encantou. Tem alguns adendos, é um lugar onde não tem muito sinal de internet, algumas operadoras o sinal não funciona. Por incrível que pareça, a que mais funcionava lá era a TIM. Então, para quem for muito conectado assim e não consegue se desconectar, seria um ponto negativo. Mas não era o caso da galera que estava comigo nessa viagem. Foi uma viagem em excursão, uma galera aqui de São Paulo alugou uma van e fomos. E foi interessante também que eu conheci pessoas novas, enfim, fiz uma amizade muito bacana com a Cris. E, enfim, foi uma viagem bastante proveitosa, sem nenhum tipo de contratempo, enfim. Então foi muito bacana, um lugar que eu super recomendo conhecer, principalmente para aquelas pessoas que estão a fim de ficar conectadas com a natureza, tiverem a fim de desconectar um pouco de internet, ficar mais conectado com a natureza mesmo. É um lugar que vale super a pena conhecer. Tem um adendo que é a questão da embarcação. Só é possível chegar na ilha de barco, né? Então aquelas pessoas que de repente têm medo, não gostam, passam mal, talvez não seja o melhor passeio do mundo, mas para mim foi um passeio bem bacana, por isso eu trouxe aqui para esse top 10. O nono lugar desse top 10 é a Prainha Branca, no Guarujá. Guarujá ou Bertioga, enfim, dá sempre uma dúvida. É um lugar que dá para acessar por essas duas cidades, tanto por Guarujá quanto por Bertioga. Uma coisa que eu fiz que eu faria diferente numa próxima viagem para lá, eu fui de moto e eu deixei a moto no estacionamento antes de atravessar a balsa e descobri que tem estacionamento depois que atravessa a balsa e que é mais barato ainda. E era um estacionamento até melhor do que o que eu tinha deixado. Então, uma coisa que eu já faria diferente numa próxima visita à Prainha Branca seria isso, né? Independente se é moto ou se é carro, eu acho que vale mais a pena arriscar, né? Achar vaga do outro lado do mar. E outra coisa também interessante de apontar sobre esse passeio, né, sobre essa viagem, é que a Prainha Branca é uma praia que tem uma certa infraestrutura, mas não muita, não tem bombeiro, e é uma praia onde o mar é super agitado, então, infelizmente, muitas pessoas já perderam a vida lá, então tem que tomar esse cuidado, né? Especialmente esse cuidado, não é. É que muitas pessoas também misturam as coisas, enfim, bebem bebida alcoólica e entra na água. E não é um lugar para fazer isso. Na verdade, não deve fazer em lugar nenhum, mas especialmente lá, porque é um lugar em que o mar é mais bravo. É excelente para surfistas. E também é um lugar que eu recomendo não ir em épocas festivas, carnaval, final de ano, se você não tá afim da muvuca, né? Se você quer a muvuca, beleza, vai nessas épocas. Mas se você tá afim de ficar mais sossegado, evite essas datas, né? Uma outra opção também é você ir para a Prainha Preta, que fica do lado da Prainha Branca, só acessar uma trilha, não lembro exatamente quantos minutos de trilha, mas não é uma trilha difícil, não, uma trilha de fácil, de nível fácil, e é curtinha também. Eu acredito que é uns 30 minutos, mais ou menos isso. E aí a Prainha Preta já é uma praia bem mais isolada mesmo, para quem quer ficar mais tranquilo. E o oitavo lugar desse top 10 é o Templo Zulai, aqui em Cotia, pertinho de São Paulo. Um passeio super econômico, né? Porque não paga nada para entrar no local, não paga estacionamento, né?
Se você gastar, vai ser somente com a alimentação, que tem a vila gastronômica lá dentro. Tem um parque também bem bacana para visitar, para passar um tempo. Então, independente de crença, religião, qualquer coisa, o Templo Zulai é um lugar que eu super recomendo, que eu super gostei de conhecer pela arquitetura, pela filosofia e pelo espaço deles, que é um espaço muito bacana, né? E para quem está aqui em São Paulo, então, é um prato cheio, porque é perto, barato, é tudo, é bonito, né? E muito bem organizado, pessoal muito receptivo, enfim. Um lugar muito interessante de se conhecer, muito bacana. O sétimo lugar, aí já é um lugar que é para um tipo específico de viajante, né? Não é todo mundo que vai gostar, né? Mas eu trouxe esse lugar porque eu sei que tem uma galera aí mais mochileira, trilheiros, né, que acompanham o canal aqui também. E então eu trouxe esse lugar que eu gostei muito de conhecer, que é o Pico da Onça. O acesso que a gente fez foi por Monte Verde, em Minas Gerais. Depois de lá, do Pico da Onça, a gente fez uma travessia. Fomos parar em São Francisco Xavier. Eu estava com uma galera acampando. Foi a minha primeira viagem para acampar no mato mesmo, assim, sem uma estrutura de camping. Então, por isso que foi uma viagem que me marcou e que eu achei interessante trazer esse lugar. Passei uma noite assim de muito frio mesmo, porque era já passagem de abril para maio, e então já estava bastante frio. Imagina num lugar alto, né, muita vegetação, estava realmente muito frio, mas foi muito gratificante acordar e ver o sol nascer naquelas montanhas, uma vista maravilhosa, uma galera com uma vibe super do bem, assim, super unida. Então foi uma viagem marcante para mim também, que eu gostei bastante e super recomendo aí pra galera que gosta de fazer trilha, que gosta de acampar, enfim. O Pico da Onça é uma boa pedida. Sexto lugar que eu mais gostei, aí não é um ponte em específico, não é um ponto turístico, mas sim uma cidade turística, né? A cidade como um todo me agradou muito, que foi Arraial do Cabo. Foi uma viagem que eu fiz em 2017, né? Na passagem do ano de 2017 para 2018, eu passei lá. A virada do ano em si eu passei em Cabo Frio, porque em Arraial não tem fogos. E eu sou doida por fogos de artifício, né? Em virada do ano. É tipo uma coisa assim, que uma tradição. Então a gente foi para lá. Mas Arraial do Cabo é uma cidade que tem muita coisa para se fazer em termos de praia, enfim. Talvez não tenha muita coisa no sentido de barzinho, balada, essas coisas, né? Para quem tá atrás disso, talvez não tenha muita opção. Também tem pouca infraestrutura de pousada e locais para ficar, né? Tem, mas não tem muita oferta. Então é um lugar para planejar a viagem, para fazer uma reserva com antecedência, enfim. Não é muito para ir na cara e na coragem, e lá a gente se vira. Acho que não vai funcionar muito nessa maneira. Também foi uma viagem que eu fiz de excursão. Teve ali uma esperazinha para entrar na cidade, né? Porque o ônibus sempre passa por isso, para entrar nessas cidades ali, Arraial, Cabo Frio e Búzios. Tem toda uma burocracia para entrar nas cidades, enfim. Mas não foi nada que estragasse a viagem, não. Pegamos bastante trânsito para voltar também. Mas o que eu queria falar mesmo desse lugar, dessa viagem, é sobre o mergulho que eu fiz, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu já tinha pesquisado em Ubatuba, já tinha pesquisado em Floripa, estava muito caro. E em Arraial do Cabo, eu paguei R$ 150 para fazer o mergulho de 30 minutos. Foi sensacional, foi um achado, assim, muito. Eu particularmente achei muito barato mesmo, pelas pesquisas que eu já tinha feito antes, né? E foi demais ter essa experiência. Meu, ir para Arraial do Cabo e não fazer um mergulho é como ir no restaurante e não almoçar, tipo, começar a sobremesa, sei lá. Ou o contrário, né? Tem que fazer, porque eu passeio de barco e o mergulho é sensacional. A equipe que prestou esse serviço pra gente, que eu nem lembro agora quem foi, foi uma equipe também muito organizada, assim, uma estrutura bacana. Aquela roupinha não deixa a gente passar frio, é muito confortável. E eu gostei de tudo, gostei. Foi maravilhoso essa experiência em Arraial do Cabo. Foi uma viagem perfeita, praticamente. Quase perfeita. Só a questão da hospedagem, que poderia ter sido melhor. A gente ficou num camping,
tinha muita gente, porque era final de ano, e o camping tinha poucos banheiros. Então, para tomar banho, rolava sempre uma fila, era sempre um caos ali na hora de tomar banho, na hora de usar o banheiro. Mas fora isso, de resto foi tudo perfeito mesmo. Amei conhecer Arraial, as pessoas de lá, né? E eu achei a cidade barata em si, pelo fato de ser uma cidade turística e já bastante conhecida, eu acho que os preços até estão bastante justos, né? E tomara que continue assim. E o quinto lugar que eu mais gostei de conhecer foi o Pão de Açúcar, na viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro em 2016. Também foi uma viagem de final de ano, Réveillon. Eu passei o Réveillon de 2016 para 2017 em Copacabana. Mas eu vou falar especificamente do Pão de Açúcar. Tem vídeo aqui no canal, gente, dando dicas do que fazer no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu, né? Quase todos esses atrativos que eu estou trazendo aqui para esse top 10, tem vídeos aqui no canal falando sobre. Só não tem da Ilha de Provetá e da Prainha Branca. Ah, da Prainha Branca tem também, tá? Então, quem quiser esmiuçar mais, saber mais sobre cada um desses lugares, é só buscar aqui na lupinha aqui no canal que vocês vão encontrar. Pé da Macela, enfim, Cunha, o que fazer em Cunha, tem muita coisa, tá? Mas falando especificamente do Pão de Açúcar, por que que eu gostei desse passeio? Primeiro, tudo muito organizado, tinha bastante pessoas na fila, mas nada muito demorado, nada, né, que estragasse o rolê, digamos assim. Consegui pagar minha entrada, mesmo a minha carteirinha não tendo foto na época. Foi super tranquilo, é, super tranquilo. A equipe, o pessoal que trabalha lá estão muito bem preparados para receber o turista. E eu achei o preço justo também, né? E a vista é maravilhosa, achei muito mais bonito do que a vista do Cristo, né? É uma outra visão, enfim, uma outra experiência, mas eu particularmente gostei muito mais de visitar o Pão de Açúcar do que o Cristo. E tem dois lugares, né? A gente vai no bondinho, aí você desce numa primeira parada, conhece, aí depois tem pega o bondinho novamente, e aí tem a segunda parada no ponto mais alto. Tem algumas coisas, né, de estabelecimentos ali, coisas para você comprar, loja para comprar lembrancinhas, restaurantes, enfim, mas muita área assim para ficar mesmo observando a paisagem, né, muitos banquinhos espalhados para poder curtir o lugar. Não consegui tirar fotos boas porque eu não estava com a câmera, eu estava com o celular. E uma outra coisa triste desse passeio é que na noite anterior, na noite do Réveillon, eu tinha perdido meu óculos no mar, então eu estava enxergando tudo assim meio nublado. Mas a vista é incrível, ainda assim, eu aproveitei muito, foi maravilhoso ter feito esse passeio, e é um lugar que eu gostaria de voltar um dia. E uma particularidade, eu achei o lugar muito romântico, eu não tinha essa ideia do Pão de Açúcar, né? Claro, é um lugar para ir com amigos, com familiares, mas se você tiver uma pessoa especial, eu sugiro que leve algum dia no Pão de Açúcar, que é um lugar muito, muito. Tem uma atmosfera romântica. Eu, pelo menos, achei. Outro lugar que eu gostei muito de conhecer, tá aqui no quarto lugar desse top 10, é a Pé da Marcela, em Cunha, minha cidade natal, onde eu tenho parentes. Por incrível que pareça, eu só fui nesse lugar uma vez na minha vida, mesmo tendo morado em Cunha toda a minha infância e adolescência. Eu não tinha ido lá. Eu fui quando eu já não morava mais lá, numa das viagens que eu fiz para os meus parentes. A gente foi, eu, meu irmão, minha irmã e a minha sobrinha, a gente foi. E quando a gente chegou, já pouco depois, acho que uns 20 minutos depois que a gente chegou, já começou a neblina. Isso era por volta das 11 da manhã. Então, uma coisa interessante é se organizar bem em relação à previsão do tempo, enfim, data que vai, para tentar pegar o dia limpo mesmo e aproveitar o máximo possível da vista que é linda, é maravilhosa, dá para ver partes de Paraty, Ubatuba, enfim, é um ponto muito alto mesmo, uma visão maravilhosa, mas infelizmente tem esse problema de neblina. Então, dependendo dos horários ali, de repente de manhã, muito cedo, ou no final da tarde. E é claro, tem épocas do ano que a qualquer hora do dia pode aparecer a neblina. É bem complicado isso, mas é um atrativo natural, né? Um atrativo turístico natural muito interessante.
E é muito barato também. Eu vejo, às vezes, excursão daqui de São Paulo para lá, o bate e volta, na faixa de R$ 180. Mas, para quem tem carro ou moto, fica mais barato ainda, né? Cunha tá ali a 200 e poucos km daqui de São Paulo. O acesso a pé da Marcela é super fácil e gratuito. E a trilha para chegar até lá em cima, que é claro, não pode chegar até lá de carro ou de moto, tem uma porteira. A trilha também é super tranquila, asfaltada, enfim, o acesso é muito fácil. Super recomendo. O terceiro lugar que eu mais gostei foi as Cataratas do Iguaçu. Teve ali uns probleminhas em relação à fila, né? A gente ficou muito tempo na fila porque era dezembro, né? Férias, enfim, então tinha gente do mundo inteiro naquele lugar e a gente ficou muito tempo na fila. Demos mancada também de não comprar o ticket com antecedência, então isso foi um ponto ali negativo. Sugiro que programem direitinho, tentem comprar com a maior antecedência possível ali os tickets, para não ter que pegar essas filas a mais aí. Umas 3 horas na fila, foi muita coisa. E aí fizemos o passeio do Macuco Safari, né, o passeio de bote, e na sequência a gente foi para esse passeio tradicional das cataratas, que é realmente um espetáculo e é um ponto turístico que deve ser visitado no Brasil, com certeza. O segundo ponto turístico que eu mais gostei de conhecer foi o Marco das Três Fronteiras, também em Foz do Iguaçu, nessa mesma viagem. O lugar em si não é, nem se compara às cataratas, claro, mas é um lugar bonito e o pôr do sol de lá é muito bonito. Mas o que realmente me fisgou e que me fez colocar esse ponto turístico no top 2 aqui, dos lugares que eu mais gostei, foi o evento que acontece nesse lugar. À noite, né? Não sei se é sempre, se é todo dia, enfim. Mas à noite costuma ter um evento de dança, onde se apresentam primeiro dançarinos paraguaios, né? Com a dança típica paraguaia, depois dança típica da Argentina, depois o samba brasileiro e por último a dança indígena. E depois eles se juntam todos, dançam juntos, todos caracterizados, né, com figurino de acordo ali com a cultura de cada país, um esquema de iluminação impecável, aquelas águas saindo ali da fonte, foi maravilhoso de assistir esse espetáculo. Então, para mim, a experiência, né, do acontecimento do evento foi algo inesquecível que realmente me fez colocar esse lugar aí no top 2 desse top 10, né, no segundo lugar desse top 10. Sugiro, né, quem for conhecer o Marcos das Três Fronteiras, que vá nesse horário, finalzinho de tarde, para pegar o pôr do sol e pegar esse evento, que é uma experiência maravilhosa. Claro, quem for de dia também vai gostar muito da vista, mas eu particularmente adorei ter essa experiência de visitar à noite. E outra coisa muito positiva que também colaborou para colocar em segundo lugar foi que teve pouca fila, tem um sistema automatizado para comprar o ticket, então você consegue também pagar sozinho ali, numas maquininhas. E também o valor foi super barato, né, em comparação com outros pontos turísticos que eu já fui. Né? Eu achei, na verdade, bem barato pelo que é oferecido. Tem algumas coisas sendo vendidas no local, cerveja, enfim, banheiro, tem tudo isso, tudo muito organizado. Adorei conhecer o Marco das Três Fronteiras em Foz do Iguaçu. E o primeiro lugar desse top 10 vai para o Beto Carreiro World. Eu conheci o Parque Beto Carreiro em 2017, eu já tinha 32 anos, e eu nunca tinha ido num parque de diversão na minha vida. Então foi uma experiência muito especial, incrível. Eu só em Montanha-Russa eu fui umas 3, né? Eu fui em muitos brinquedos com água porque estava bastante calor no dia. Foi muito bacana porque tinha pouca fila, tinha pouca gente até, né? Se pensando ali no tamanho do parque, tinha até pouca gente. Por ser carnaval, acredito que não é um local onde as pessoas vão muito, né? As pessoas vão mais para praia, para outros lugares nessa época do ano. Então foi muito assertivo ter ido pro Beto Carreiro nessa época, porque a gente quase não pegava fila para ir nos brinquedos. Aí o erro foi que a gente já chegou um pouco tarde. Chegou já era meio-dia, ficamos lá até umas 7 da noite, acho que era
o horário máximo que podia ficar no parque. E então a gente não conheceu nem metade do parque. O que eu sugiro é tenta chegar cedo para aproveitar o máximo possível. Outra coisa também que aconteceu foi que eu não consegui pagar minha entrada, mesmo sendo estudante na época, porque a minha carteirinha não tinha foto, né? Isso mesmo. Outra coisa também que não é tão legal nesse parque é que tudo de alimentação lá dentro é muito caro. E a gente foi almoçar um pouco tarde, já almoço, a comida já estava fria, e a gente pagou um pouco caro por uma comida que não estava legal, né? Então esse foi um ponto que ficou a desejar. Mas de resto foi tudo muito perfeito mesmo. E eu adorei, adorei. Quero voltar um dia, porque tem muita coisa para fazer, tem muito brinquedo legal, bacana. E quanto mais eu ia nos brinquedos, mais eu queria ir. Enfim, eu realmente ressuscitei a criança em mim nesse dia. Foi muito bacana essa experiência. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse top 10. Só recapitulando as dicas, é mais uma questão de organização em relação ao horário de chegar. Tem lugar que é mais legal ir de manhã, como é o caso do Beto Carreiro, mas tem lugar que pode ser mais legal na final da tarde, já para noite, que é o caso do Marco das Três Fronteiras. Tem lugares que vai exigir aí bastante pesquisa em relação à meteorologia, que é o caso da Pedra Marcela. Foz do Iguaçu também, as cataratas do Iguaçu também é bacana tentar evitar ali período de chuva. No dia que eu fui, choveu bastante também, isso também atrapalhou um pouquinho esse passeio. É mais isso mesmo. E claro, sempre que puder, comprar os ingressos com antecedência para evitar o máximo possível de ficar em filas desnecessariamente, né? E perder um tempo que você poderia estar se divertindo ali em filas. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse top 10. Se gostaram, deixem aí nos comentários. E se vocês conhecem também, já visitaram esses lugares, me deixem saber. E também quero saber se vocês querem que eu faça um vídeo sobre os lugares que eu visitei e não gostei. Deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.